O Heitor Brito falou que Salomão é uma figura bem atestada historicamente. Não. Bem atestada historicamente, não. É uma figura que aparece. Davi, a gente tem uma referência à casa de Davi, né? Salomão, estou tentando pensar em algum documento não bíblico que fale sobre Salomão, mais ou menos na época em que ele reinou, né? E eu não estou lembrando de nenhum. A gente tem muitos textos não bíblicos sobre Salomão, que são tradições bem posteriores, que são histórias sobre Salomão, por exemplo, dominando os demônios e gênios também no contexto ali das Mil e Uma Noites. A gente encontra isso no Alcorão, a gente encontra também o profeta Salomão, né, que aparece no Alcorão e é entendido como um profeta, como uma figura que tem esse poder sobre seres sobre-humanos, utilizando a sua sabedoria, um conhecimento revelado sobre o nome desses seres e coisas do tipo. Então tem uma farta literatura salomônica, né, mas que é bem posterior ao período em que Salomão teria existido. Mas, como Davi, a, a, o que a gente poderia esperar de documentação sobre Davi, de Davi ter existido, para os critérios de história antiga daquela época, é suficiente. Né? A maioria dos historiadores que estudam esse período acreditam que Davi é uma figura histórica. Então, assim, por extensão, Salomão também geralmente não se duvida da existência dele, assim como vários outros reis que aparecem posteriormente. Né? Alguns reis posteriores, a gente já, por tipo, Ezequias e outros reis assim, a gente já tem uma atestação mais forte arqueológica, né? Aí a gente já tem, inclusive, reis de outros reinos que deixaram documentos falando que derrotaram ou foram derrotados por certos reis posteriores, né? Como Omri, que é um rei que aparece na Bíblia e aparece, que aparece na Bíblia e aparece na Estela Moabita, na Estela de Mexa, né? Que é uma peça arqueológica ali de Moab, da região de Moab, que identifica esse rei, né? Então tem vários outros reis ali que são atestados historicamente, e aí é sempre aquela coisa, né? Sempre que se fala em Salomão histórico, Davi histórico, a questão é você provar ou você acreditar historicamente na existência desses personagens não implica automaticamente em acreditar na versão, na opinião que os autores bíblicos apresentam sobre esse personagem. Você acreditar na existência de Alexandre o Grande é diferente de você acreditar nas histórias que o Talmud conta sobre Alexandre o Grande, ou que Plutarco mesmo conta sobre Alexandre o Grande. Né? Então, uma coisa é atestar que a figura existiu, outra coisa é se as pessoas estão falando coisas verídicas ou tendo uma opinião mais plausível sobre aquela figura, ou se já é um desenvolvimento mais lendário, né? Como a gente sabe que há no caso de Salomão, nesses casos, por exemplo, das Mil e Uma Noites, falarem que Salomão aprisionou vários gênios em lâmpadas, em anéis, em colunas, em pedras e coisas do tipo, né? Acho que a maioria das pessoas interpreta isso como lendas, mas isso não significa que Salomão não tenha existido. Bom, então é sempre importante fazer essa distinção. O Marcos mandou aqui, Mestre Caldeira, vi no canal Useful Charts, muito bom esse canal inclusive, sobre uma teoria dentre muitas que os reinos de Judá e Israel poderiam ter sido inicialmente distintos e mesclado após a queda de Israel, o que é o inverso do que aprendemos na escola, e que isso poderia explicar melhor a cronologia da complexa escrita do Pentateuco barra Torá. O que sabemos factualmente sobre o período dos primeiros textos bíblicos? Então, a questão de que os reinos de Israel e Judá eram originalmente distintos e depois eles se misturaram, e aí foi produzida uma memória retrospectiva de um tempo unificado desse reino, uma idealização posterior dos períodos de Davi e Salomão, é o consenso acadêmico hoje. Por quê? Arqueologicamente, a gente não tem um Israel unificado, a gente não encontra dados, né, para afirmar a existência de um Israel unificado. A gente já encontra esses reinos divididos, desde o início da documentação da qual a gente dispõe. É impossível que Israel fosse um reino unificado que se separou e a gente só não tenha acesso ainda aos documentos que seriam necessários para chegar a essa conclusão? Não é impossível. Mas aí, assim, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, hoje, o consenso é de que, de fato, esses reinos eram inicialmente reinos diferentes e que depois foi produzida uma memória idealizada de que eles foram um reino unificado inicialmente. E sobre a questão da cronologia do Pentateuco e Torá, isso também é muito difícil, né, de mapear com precisão,
O que é incontroverso hoje academicamente é que, de fato, a Torá, né, ou o Pentateuco é um conjunto, é uma coleção e uma colação, digamos assim, de vários textos diferentes, várias tradições orais diferentes, é, vários documentos escritos também diferentes que foram harmonizados ali num único texto e que a gente encontra pistas de que, de fato, alguns textos remetem mais a uma tradição do norte israelita, como, por exemplo, a tradição do próprio personagem Israel, né, antes chamado de Jacó, que cria uma cria não, né, mas ele reconhece um santuário, define um lugar como santuário que é Betel, que é na região norte, onde ele levanta uma pedra, né, que é a pedra que ele deita, aí ele sonha com tem uma visão de uma escada onde os anjos sobem e descem, ele acorda e diz, essa realmente é a casa do Senhor, ele levanta, casa do Senhor é uma palavra para templo, né, é, ele levanta uma rocha e unge essa rocha com azeite, que é um rito de inauguração também de lugares sagrados, e inclusive prescreve, ele fala assim que se forem cumpridas as promessas X, Y, Z, serão levados ali o dízimo para aquela região. Depois vocês procurem esse texto aí. Betel, a visão da escada lá de Jacó. Então tem até uma prescrição de ofertas, né, ou oferendas sendo feitas naquela região. Então aquilo é uma pista de um templo realmente em Betel, que pode ser um indicativo de uma região, é um indicativo muito forte, na verdade, de um templo ali na região norte. Né? E depois, quando você fala em Davi, em Salomão, já há uma literatura ali que a gente encontra na Bíblia, né, que, nos livros de Reis e Crônicas, que é chamada da literatura deuteronomista, ou pelo menos a visão teológica deuteronomista, que centraliza o culto em Jerusalém, no sul, né, em Judá. Então a gente consegue perceber essas pistas ali de diferentes tradições, diferentes formas de culto, diferentes espaços sagrados, e aí a partir disso a gente tenta reconstruir quem que escreveu isso, quando isso foi escrito. Mas é bem provisório, né, tentativo, não é algo que se pode realmente bater o martelo com muita firmeza em muitos desses assuntos. Mas, de novo, né, a gente trabalha com o que tem.